Olá, meus irmãos. Vamos seguir aqui com um vídeo importante e eu queria trazer para vocês agora. Isso é muito mais do que um simples vídeo, né? É uma aula, é um estudo para vocês quando for ler as escrituras sagradas, entender alguns pontos, né? Você sabe que os eventos celestiais, eles são sinais para nós. Mas, tá? São sinais mais importantes do que os sinais que nós temos na Terra. Porque tanto o Messias como o Criador, Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele pede para nós olharmos os sinais nos céus. Porque o que vai determinar a vinda do Senhor, né, a volta de Mashiach, no Messias, é os sinais nos céus. São os sinais. São muitos sinais. E para nós o que importa são os céus. Não, não importa tanto guerras, rumores, eventos aqui, ainda que são muito importantes, mas eles são decididos pelo que acontece no céu. Do mesmo jeito que o profeta Jeremias nos diz para nós não nos assustarmos com os sinais nos céus, nem temermos isso como fazem os pagãos, mas é para lá que vêm os sinais, né? Um texto bíblico interessante. Olha isso aqui. Lucas capítulo 21, versículos 25, começa assim, ó: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar das ondas. Haverão homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, só então após esses sinais, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E aí Yeshua continua: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Perfeito? E não é só esse texto. Há muitos textos nas Escrituras que vão tratar sobre isso. Muitos. Né? Se a gente for parar para ler, obviamente vamos ficar só nisso. Mas vamos lá. Mas um dos mais famosos, né? Um dos mais importantes. Joel capítulo 2 e versículo 28. O Senhor diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E ele fala: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha que coisa tremenda. Está aqui no versículo 31. Vou colocar aqui mais em destaque, né? O sol se converterá em trevas. E aí, um evento agora para 12 de agosto, tão raro, que nunca mais vai se repetir na história. Vamos lá? Esta semana testemunharemos uma convergência de eventos celestes que é verdadeiramente extraordinária. Em 12 de agosto poderemos ver um desfile de 6 planetas no céu, um eclipse solar total e o pico da chuva de meteoros Perseida, tudo no mesmo dia. Eu estava curioso, então perguntei ao Google se isso já havia acontecido antes e me disseram que esses 3 eventos nunca ocorreram no mesmo dia na história astronômica moderna registrada, e também me disseram que a probabilidade de todos os 3 eventos ocorrerem no mesmo dia é cerca de 1 em várias centenas de milhões. Seria possível que Deus esteja usando os céus para tentar chamar nossa atenção? Eu não tenho dúvidas. E ele menciona, Lucas 21, que Jesus instruiu especificamente a observar sinais no sol, na lua, nas estrelas, nos dias pouco antes do seu retorno. Então isso aqui, para nós, é os sinais que eles estão falando. E são sinais muito específicos. Ele fala: olha para lá. Yeshua estava dando dicas para os apóstolos e também para nós que iríamos ler esses textos que foram muito bem preservados pela tradição oral, pelos cristãos que mantiveram os ensinos do Senhor e
fizeram de tudo, muitos sofreram para tentar deixar para nós os escritos o mais puro possível, o mais original possível. Por quê? Né? Não dava tempo dele ficar explicando ponto a ponto uma aula, como se fosse uma faculdade bem específica. Não. Então ele falou, vai ter sinais no céu. Como que significa sinais no céu? Ah, eu vou ter que olhar para o céu e aí aconteceu um eclipse. Aí você pensa, pô, mas eclipse aconteceu tantas vezes, o que significa? Você tem que estudar o que significa o eclipse, por que ele se dá e quais os efeitos dele. A Lua ficar com a coloração avermelhada, o que significa? Por quê? A chuva de meteoros, né? Irmãos, não tem um texto bíblico falando de rocha caindo do céu. Não existe texto bíblico falando de asteroide. Você já viu isso? Se você for pegar até estudos antigos, livros antigos, não existe essa compreensão na mentalidade do mundo, né? Isso é muito mais moderno, principalmente após a NASA. Ou, desculpa, após o heliocentrismo, vamos dizer assim. Agora, eventos muito importantes. Primeira coisa que nós vamos ter, um eclipse solar total. Este eclipse solar, para mim, é o principal porque simplesmente algo passará na frente do Sol e bloqueará a luz. Que geralmente eles falam que é, né? É um alinhamento Sol, Lua, Terra, né? Sol, Terra e Lua. E este alinhamento, bloqueando a luz solar, escurecendo o Sol, em primeira instância para você é a luz que vem do Senhor, porque a luz que é do Sol não é a luz dele próprio, ele recebe uma luz da fonte. Simplesmente os locais por onde a luz não vai passar, a luz divina não está chegando. É um apagão, é simplesmente um afastar da luz, da vida. É um abandono daquelas regiões. É um sinal claro, um convite àquela região para sair dali. Os sábios, né, os estudiosos, isso está escrito no Talmud, eles compreendem que eclipses solares são sinais para as nações dos gentios e os eclipses na Lua são sinais para Israel e o Oriente. Então, a gente tem que entender que o Sol é uma clara alusão, um claro recado para nós no Ocidente. Além do eclipse solar, que é um apagão total, nós teremos um desfile. Vai ter um alinhamento de 6 planetas nos céus: Júpiter, Mercúrio, Marte, Urano, Saturno e Netuno. Para aqueles que querem ver este espetáculo de 6 planetas, você provavelmente só poderá ver 4 sem qualquer ajuda, né? Que é Júpiter, Mercúrio, Marte e Saturno, porque se você quiser ver os outros dois, precisará do binóculo, precisará de um telescópio muito preparado para isso. Agora, o mais interessante. Milhões de pessoas na Europa e na América do Norte testemunharão um eclipse solar na quarta, 12 de agosto, mas o evento variará muito dependendo da localização. Um corredor estreito que se estende da Groenlândia até o nordeste da Espanha experimentará um eclipse solar total. Grande parte da Europa desfrutará de um eclipse parcial profundo e partes da América do Norte verão um eclipse parcial menor. Mas eu quero que esse ponto aqui seja crucial. O último grande evento, que nós tivemos um grande, né, eclipse, aconteceu, né, foi lá em abril de 2024. Vocês lembram, né? E, e foi nos Estados Unidos. E o que isso representou para o mundo? Tá? Mas olha só, esse eclipse solar total de 12 de agosto só será visível da Groenlândia, Islândia, Espanha, Rússia e partes de Portugal. Então isso aqui já é fantástico. Agora isso aqui, ó. A chuva de meteoros, Perseida, que pode produzir de até 50 a 100 estrelas cadentes por hora, estará ativa de 17 de julho a 24 de agosto, de acordo com a American Meteor Society. E, bom, ela explica. Eu nem quero me ater muito a essa chuva, né, porque ela já está acontecendo. Mas o mais fascinante, né, é sem dúvida o sinal solar. Apesar de parte dos Estados Unidos sentir ela, o mais tenebroso
vai ser o eclipse solar. E por ele estar passando por essas nações. Que pouca gente, né? O que aconteceu com a Espanha nessa semana? A invasão, né, em Ceuta. Olha só, 12 de agosto provavelmente será o dia mais espetacular para eventos celestiais desde o grande eclipse americano de 8 de abril de 2024. Vocês sabem, né, o que aconteceu de lá para cá? Guerra contra o Irã? Agora nós temos os dois gargalos de petróleo do mundo, Bab el-Mandeb e Hormuz fechado. Conflitos se espalhando, Israel tomando Gaza, atacando ferozmente o sul e tomando o sul do Líbano, né? O Iêmen envolvido. Agora uma aliança conjunta, uma aliança militar erguida, né? Feita, realizada, de pé, entre Arábia Saudita, Turquia e Paquistão. O mundo está descambando por uma crise financeira profunda e a Europa sendo invadida. Esse evento da Espanha é muito claro. A Europa está sendo massacrada desde que abandonaram a fé, os valores, né? Que a criação da União Europeia foi para isso, foi para desenraizar os seus povos de sua origem, né? É uma coisa triste o que está acontecendo, mas este sinal é muito claro para nós. Sobre a Groenlândia, né? Para o povo que ainda mora lá, para aqueles que têm um pouco de esperança, olha o que está acontecendo agora. A empresa petrolífera ligada a Trump desembarca material para perfuração na Groenlândia, que nega ter autorizado o projeto. A Groenlândia autorizando ou não, tá? A Noruega autorizando ou não, Noruega, né, Dinamarca, tanto faz para o Trump. Eles não podem fazer nada. O que que eles vão fazer? Como é que eles vão combater os Estados Unidos? Não vão fazer nada. Vai fazer notinhas de repúdio, dar entrevista, a mídia vai reclamar, mas vamos lá, se os Estados Unidos quiser tomar a Groenlândia à força da Europa, o que que a Europa vai fazer? Nada. Não vai fazer nada. A Greenland Energy quer explorar poços na região de Jameson Land, onde executivos estimam haver US$ 1 trilhão em petróleo. Isso aqui está bem claro. A Groenlândia já é dos Estados Unidos. Além de ser um lugar, né, cheio de gelo, ótimo para data centers, ali o Trump vai explorar petróleo à vontade, gás, dentre outros materiais, como material de terras raras, que é o que ele quer. Ele simplesmente mandou uma empresa desembarcar lá e começar a perfurar, mesmo que o país não tivesse permitido isso. Pra você ter ideia, ele está tomando o país. Aqui está, Greenland Energy, uma empresa petrolífera americana ligada a Donald Trump, se prepara para perfurar poços na costa leste da Groenlândia, apesar de, segundo o governo local, não ter autorização. A informação foi revelada pela Danwatch, veículo de jornalismo investigativo dinamarquês. Há muito o presidente americano manifesta publicamente sua ambição de ter o controle total da ilha, mas Larry Sweet, presidente do conselho da Greenland Energy, afirma que o projeto não tem relação com a anexação americana. Não, claro que não. Segundo Danwatch, a empresa desembarcou materiais para perfuração de poços na região de Jameson Land, onde os executivos estimam ter US$ 1 trilhão em petróleo bruto. O plano, de acordo com o jornal britânico Guardian, é investir US$ 60 milhões na perfuração de 2 poços para descobrir a existência dessa reserva. Porque se ele conseguir, e vai conseguir, anotem isso aí, quando os Estados Unidos anunciar que encontrou uma reserva de petróleo, talvez aí uma das maiores do mundo na Groenlândia e que está sob controle americano, o mundo vai depender ainda mais. Enquanto o Oriente Médio estiver enfiado em conflito e não escoar petróleo, os Estados Unidos têm agora o seu próprio petróleo, que já é muito, vai dominar o Canadá, que o Canadá é fraquíssimo, não tem condição nenhuma de resistir. Agora, tomando Groenlândia e tendo muito petróleo em suas mãos, a Venezuela, não precisa nem falar, dispensa comentários, a, a Rússia sendo impedida também de escoar, porque a Ucrânia está atacando refinarias todos os dias, derrubando navios. Para os Estados Unidos, isso aqui no médio e longo prazo vai tornar o mundo mais dependente dos americanos, da energia americana. E ele vai avançando. A Groenlândia vai se tornar protetorado americano. O governo groenlandês, por sua vez, emitiu um forte alerta de que nenhuma autorização havia sido concedida.
Todas as questões logísticas futuras devem ser analisadas e aprovadas pelas autoridades de recursos minerais antes. Isso aí é tudo, coitado, é triste, né? Mas dá dó. Vão fazer o quê? Não tem que fazer nada. Não tem o que fazer, né? Empresas Petrolíferas contratou Phil McGraw, ex-apresentador de talk show de direita e integrante da Comissão de Liberdade Religiosa de Trump, para produzir uma série documental sobre seus exploradores de petróleo. Também nomeou como diretor um veterano da Marinha ligado ao Golden Dawn, projeto de defesa antimíssil para o qual Trump considera vital o controle da Groenlândia. Bom, essas coisas aí Vamos lá, vão tentar de tudo, tá? Para barrar isso aí, mas não vão conseguir. Então, o que o Trump vai fazer? Além de já ter mais militares na região, todas as empresas americanas ligadas, né, aos Estados Unidos vão começar a explorar petróleo e recursos do país. É isso que eles vão fazer a rodo ali até tomar tudo, tá bom? Então atento a esse grande sinal. Nós teremos um sinal gigante em 12 de agosto e é sinal para o mundo inteiro. Um forte abraço a todos, que Deus continue nos abençoando e conduzindo.